Rigored. Falou a Renália. Tá aí na área aí. Lindões. Seguinte. Espelhos esféricos. Chapa o dedo no presente aí, para você não ficar de fora. E vamos estudar espelhos esféricos a partir de agora. Espelho plano foi tópico 2? Confere aí, você que anota. Não sei se eu botei 1 como reflexão e 2 como espelhos planos. Foi isso? Então agora é o 3. Valeu, Manu. 3. Espelhos esféricos. Amadíssimo, se liga. Espelhos esféricos são calotas esféricas, lisas, perfeitamente polidas. Sabe o que é uma calota esférica? Você pega uma esfera e tira um pedaço. Ok? Esse pedaço aqui que eu tirei vai representar para nós isso aqui. Ó. Você concorda? Esse pedaço que eu tirei é a representação do que nós chamamos na matemática de calota esférica. Tem até o conceito no carro, né? De botar a calotinha ali, que é aquela. Isso vem do termo lá do Fusca antigo, que tinha uma calota esférica desse jeito, que colocava na roda do Fusquinha antigo pra caramba. Então, eis o que nós conhecemos por calota esférica. Ah, sai uma concha, né? A colher que eu tenho em casa. Justamente. E essa calota esférica tem dois lados, correto? Tem o lado interno e tem o lado externo. Se essa calota é lisa, perfeitamente polida, ela vai refletir a luz produzindo imagens. Dependendo se você olha para a parte interna ou se você olha para a parte externa, as características dessas imagens serão diferentes, porque essa calota representa para nós dois tipos de espelho esférico. O interno, chamado de côncavo, e o externo, fácil de gravar, chamado de convexo. É do próprio, se olhar o próprio sufixo exo, né? Exo, de representar exoesqueleto, externo, né? Exo, externo. Então, convexo, interno. Desculpa, externo e côncavo, interno. Convexo, côncavo. De acordo com dessas duas características, esses dois tipos de espelho, imagens serão formadas. Só que é claro que você aprendeu, né, ao longo da semana passada, que para um espelho formar uma imagem sua, são necessários, no mínimo, 2 raios de luz, que vai tocar na cabecinha do objeto, vai tocar no espelho, vai refletir, e aí você vai observar se esses raios se encontram, se eles não se encontram, o prolongamento desses raios refletidos. Então, é assim que a gente percebe se a imagem vai ser real ou virtual. O que acontece? Para tanto, a física, então, começou com um cara chamado Gauss, com lanternas e lasers, colocar na frente desse espelho para ver como que esse espelho refletia a luz. É isso. De acordo com a reflexão desse espelho, Gauss separou para a gente 4 raios de luz para o espelho côncavo, 4 raios de luz para o espelho convexo, chamados de raios notáveis. Você vai precisar decorar esses raios, tá? Por quê? Para formar a imagem de um objeto, você vai pegar 2 desses raios para formar o encontro, para formar a imagem. Você só vai conseguir formar a imagem se você decorar esses 4 raios, para usar 2. Simon, por que eu não decoro só 2 então?
porque tem aquela questão, né? Aquelas questões de física em que a resposta são desenhos. 5 desenhos de espelho para você julgar qual desenho foi feito corretamente. E aí ele pode usar os raios que ele quiser lá e você não saber e não conseguir resolver a questão, ok? Então, é assim que vai funcionar. Muitos espelhos e muitos raios, Miguel, e por isso muitas imagens, ok? Por isso que eu vou com calma aqui com vocês, mas ao mesmo tempo colocando um macetinho no final. No final vou dar um resumão para vocês com um super macete, para vocês decorarem e tentarem resolver a questão. Mas, de fato, é algo que necessita de bastante estudo, ok? Então, primeiro termo, né? Tipo de espelho. Com relação ao nosso espelho, nós temos 2. O espelho chamado de côncavo e o espelho chamado de convexo. Os 2 serão desenhados da mesma forma, ok? Da mesma forma. Só a parte de trás do espelho que a gente vai definir, né? Mas os 2 são desenhados da mesma forma. Então, nós vamos traçar aqui, ó, um eixo principal, tá? Que eu já vou te explicar aqui de uma vez. Essa é a famosa condição de Gauss. Você vai entender agora o que vai acontecer. Muito interessante que Gauss disse para a gente que se você pegar esse espelho, dependendo da posição que você coloca ele, você não ia se ver interessante. Então Gauss pedia que a gente sempre olhasse para o meio do espelho, porque se o espelho é uma calota, né, uma semicircunferência que a gente vai desenhar aqui, é interessante você notar que se você colocar o seu rosto mais acima ou mais embaixo, talvez você não consiga visualizar a imagem como ela é. Então ele pediu para a gente colocar o espelho no meio. Então a gente vai traçar aqui no meio uma linha que vai ficar conhecida como eixo principal, é uma linha imaginária, aonde você vai desenhar o espelho. Olha que bonito. Ali, ó. Aonde você vai desenhar. Você em casa que tem uma moedinha, né, o próprio compasso aí, você consegue fazer isso com mais tranquilidade. O transferidor também faz. Olha que lindo. Eu acabei de desenhar uma curvatura. Estou mostrando para você que a parte lisa é essa, interna, a da frente, porque a parte de trás eu botei as ranhuras ali. Esse é o côncavo. O convexo eu vou desenhar quase da mesma forma. Ô, Simon, qual que é o que fica em ótica para que você vê maior? Qual que é o? Espelho que fica, tipo, nas óticas, que é aquele que O deixa seu côncavo. rosto maior. O côncavo, né? Muitas meninas também compram para maquiagem, né? O espelho de maquiagem. Tem até aquele duplo, né? Que de um lado é côncavo e do outro é plano, aquele que fica girando, né? Você dá um totozinho nele aqui, ele fica girando. Aí bate de um lado o rostão tá grandão, bate do outro o rostão normal. Então é o côncavo. E já explico para vocês, hoje não, provavelmente, né? Mas ao longo das próximas semanas, o porquê que ele vai deixar esse resultado. Então, lindo. Primeira coisa que a gente sabe, todo espelho côncavo e convexo, no meio dele a gente vai traçar uma linha chamada de eixo principal. Como o eixo principal pega no meio dele, esse ponto, aí são os pontos importantes agora, tá? São chamados de vértice, tá bom? Então marca lá, V e V. Quem é o V? É o vértice do espelho. Tem que gravar isso? Tem, galera. Tem. Tem sim, porque depois esse vértice vai ser uma marcação para a gente. Você vai entender isso aí. Até pela matemática dos espelhos, também tem matemática, tá? Pronto, é o vértice. Olha que lindo. Esse espelho, se você olhar aqui, eu desenhei ele no plano, né? Porque ele é todo encurvadinho, mas desenhei ele no plano. Como ele é uma calota esférica, se você continuar ele aqui, não vai virar uma circunferência? Sim ou não? Sim. Sim. Se você fechar para o lado de cá também, vai virar uma circunferência. No meio dessa circunferência, a gente vai marcar um outro ponto importante, chamado de C ou R.
O que é o C ou o R? É o centro ou raio de curvatura. E é muito simples de entender, né? Poxa, está no meio, né? É o centro da circunferência que o espelho forma. Do lado de lá, também vai estar no centro da circunferência que o espelho forma. Quando você usa o compasso, por exemplo, né? Que você finca uma ponta aqui e a outra ponta você faz o desenho, né? Você já está marcando o centro do seu espelho no compasso, né? Aquele ponto ali já é o centro de curvatura. E na metade dessa distância, isso aqui é uma distância em centímetros, né? Exatamente na metade dessa distância tem um ponto muito importante para a gente, chamado de foco ou distância focal, tá? F é o foco ou distância focal. Quanto vale o F? Metade do centro de curvatura. Por isso eu vou escrever aqui centro dividido por 2, tudo bem? Se o centro de curvatura vale do vértice até o meio, vale 20 centímetros, o foco vale 10. Se o centro vale 30 centímetros, o foco vale 10, ok? Já conseguiu perceber uma diferença entre os dois? Repare, a curvatura do espelho côncavo, ela fecha aqui do lado de fora do espelho. Você reparou que o vértice, o foco e o centro estão aqui do lado de fora do espelho? Aqui é fora, não é isso? Aqui é atrás do espelho, lá dentro. Aqui é fora, aonde eu vou ficar para formar a minha imagem, porque é o lado reflexivo. Concorda que o espelho fecha lá para o lado de dentro dele? Você conseguiu ver isso? Sim ou não? Agora que você falou, dá pra ver. Mas deu para perceber que aqui a curvatura é fechada para o lado de fora, então está todo mundo aqui para fora, só que isso aqui, esse F e esse C, está lá dentro do espelho, porque o local que eu vou botar meu rosto é aqui, ó. É aqui, né? Porque o espelho liso, ó, tá aqui, lado de fora dele. Então tá lá dentro. Por esse motivo, vou colocar um bônus aqui para você. A física costuma, em alguns livros, depende do livro, ok? Chamar aqui de foco e centro, ou foco e raio, né? Tanto faz. De real, ou reais, né? Foco real, centro real. E do lado de lá, chamar de foco virtual e centro virtual, ok? A física costuma chamar dessa forma, perfeito? Costuma. Se falar disso, relaxa. Foco é foco, centro é centro. Não muda nada a sua vida usar a palavra real e a palavra virtual para esses pontos, ok? Real e virtual a gente vai usar muito para imagem. Aí sim a gente vai usar. Mas aqui, para o caso dos pontos, não faz importância nenhuma, não, ok? A importância desse foco é muito grande. E Gauss só chamou de foco por um motivo muito nobre. Quando ele pegou um raio de luz, pode ser laser, tá? Atualmente, e lançou esse raio paralelo ao eixo principal, tá vendo o eixo principal aqui? Paralelo. Tanto em cima quanto embaixo, não tem problema, né? Lançou aqui por cima, lançou aqui por baixo. Ele viu que o espelho côncavo convergia o raio para esse ponto chamado de foco. E essa foi a primeira grande propriedade que Gauss utilizou para o espelho côncavo. Todo raio de luz paralelo ao eixo principal reflete sobre o foco. E aí, se você jogar vários, né? 2 aqui em cima, um no meio, 2 aqui embaixo, você vai ver aquele monte de raio convergindo num ponto só. Um ponto que até é quente, né? Pode pegar fogo com tanta luz assim. Né? Então, vem aquele monte de raio mostrando um espelho convergente. Um cara que capta esses raios e converge tudo num ponto só. Daqui a pouco eu vou te mostrar uma imagem. Segura aí. Já o espelho de cá, quando ele lançou o raio
paralelo ao eixo principal, vou jogar embaixo agora, tá? Você vê que pode jogar tanto em cima quanto embaixo, não tem problema. Quando ele lançou o raio aqui paralelo ao eixo principal, queridão, ele observou que esse raio não focava no foco. Primeiro motivo, né? Não tem como esse raio entrar lá dentro do espelho e bater no foco. Não tem. Esse cara refletiu. Mas olha que barato. Ele não refletiu de qualquer jeito. Ele refletiu na direção do foco. Olha lá, meu amigo. Ficou claro ali o pontilhado? Você está enxergando o pontilhado? Tá maneiro de ver ali o pontilhado? Então, raio paralelo ao eixo principal reflete, mas o prolongamento vai aonde? No foco. Aqui, raio paralelo ao eixo principal reflete direto no foco. Então, entenda que o foco tem uma ligação com esse raio paralelo, né? Ou de forma direta, ou aqui, na direção. Esse raio paralelo tem que estar ligado ao foco de alguma forma. E essa é a primeira propriedade que eu chamei agora há pouco de raios notáveis. Lembra? Então, quais são os... Fala para mim. Mas peraí, eu não entendi muito bem o desenho do convexo. O raio bate paralelo e ele vira, tipo, até o ponto de foco? Se você notar, você consegue enxergar que essa parte do espelho convexo está virada aqui para baixo? Aham. O espelho convexo é como se fosse isso aqui, ó. Então, quando você joga luz, você tem que entender que esse pedaço aqui está apontado lá para cima e esse pedaço está apontado aqui para baixo. Então, tudo que você jogar aqui em cima vai refletir para fora, divergir, enquanto esse bonito está apontado para dentro. Tudo que você jogar aqui, ele joga para dentro. Olha para onde está apontado esse cara, igual um bloqueio, né? Para baixo. E esse cara lá para dentro. Então, todos os raios que você jogar aqui, ele vai convergir. Aqui, todos os raios que você jogar, ele vai divergir. Mas eu estou explicando para você, Maria, que ele não diverge de qualquer jeito. Ele diverge, mas sempre ligado na direção do foco. Vamos fazer mais um aqui para ver se fica mais claro para você. Ó. Se você jogasse aqui em cima, bem cá no alto, paralelo. Show? Para onde esse raio vai? Eu já sei que o espelho está apontado lá para cima. Então, vai refletir lá para cima. Até também porque, lembra daquela propriedade que eu ensinei para vocês da reflexão regular? Bate e vai para o outro lado com o mesmo ângulo. Olha a normal aqui. Olha a normal ali. Então, quando esse cara bate, traça a normal, que faz 90 graus com o espelho, o raio tem que passar do outro lado. Esse cara que bateu, a normal está aqui, ó. Eu já sei que ele vai refletir lá para cima, mas ele vai refletir de que maneira? Colado no foco. Eu uso a régua até em cima lá dos dois. Ó. Já passo aqui o tracejado no foco e reflito ele lá para riba. Pronto, olha o raio subindo. Ficou mais claro agora, Maria? Isso que eu estou desenhando aqui não é raio, tá? Isso é prolongamento. Isso é algo que a gente não vê. A única coisa que você está vendo é isso aqui, o raio. Bateu, desceu. Bateu, Entendi. subiu. Tá vendo como que está divergente? O raio chega retinho e ele diverge. Aqui os raios chegam retinho e ele converge. Só que aqui vai direto no foco, porque o foco está fora do espelho. Só que o foco ali está lá dentro do espelho. Então o raio não pode perfurar e ir lá. Então ele bate e volta. Só que a reflexão lá está ligada no foco. A reflexão está ligada no foco. Ficou claro? Ficou melhor? Sim, agora deu para entender. Obrigada. Então, meus queridos, esse é o primeiro raio notável para você decorar. Primeiro, no espelho côncavo, raio paralelo ao foco, reflete, raio paralelo ao eixo principal, reflete sobre o foco. Primeiro raio. E aqui, raio paralelo ao eixo principal, reflete na direção do foco.
que não pode ir no foco, na direção do foco. Pronto. Então, o primeiro raio diz que paralelo tem que refletir no foco, ou de forma direta, ou na direção do foco. Esse é o primeiro raio. Perfeito? Tirou o printão aí? Eu tirei. Show. Vou abrir aqui e vou mostrar para você a configuração desses raios. Aguenta só um minuto aí que eu estou abrindo um PowerPoint aqui para você ver. Já tirou o print, né? Já. Muito obrigado. Vamos lá, compartilhar uma tela aqui com vocês. Abriu aí para vocês? Sim, Sim? Está em sim, apresentação de slides já? possivelmente. Está. Está, né? Então, repare, a partir de agora eu vou pedir, o chat não vai aparecer aqui para mim, nessa tela, então vou pedir para você conversar comigo se você tiver alguma dúvida, tá bom? Estou vendo aí que o chat está piscando ali, mas eu não consigo ver as mensagens. Abre o áudio aí e fala para mim, por favor, tá bom? Moçada, aqui alguns exemplos, né, dos espelhos esféricos. Dá para ver o mouse? Dá sim. Show. Para você notar, junto comigo, você vai perceber que eu tenho aqui alguns espelhos e suas imagens, né? Você está vendo aqui no primeiro quadro a mamãe e o filhinho ali bem grandões. A mesma coisa está acontecendo com a coruja, né? Que também está usando espelhinho de maquiagem. A galera colocou aqui na frente, que é o espelho que a Maria Clara deu como exemplo para a gente. E aqui do lado, um espelho retrovisor de uma moto. Espelho redondinho ali, ó. Retrovisor de uma moto, né? Acho que é de uma moto por causa da imagem, né, do motociclista ali atrás. Repare na diferença dessas imagens, aonde você tem as duas primeiras que eu falei ampliando, que é algo que o espelho côncavo faz muito, tá bom? E uma terceira imagem reduzindo, que é algo que o espelho convexo faz. Então você já vai colocando na sua cabeça que uma das aplicações do espelho convexo é o retrovisor lateral dos carros e das motos. Por que é importante o espelho ser convexo no retrovisor? Para aumentar o campo de visão. Você diminui a imagem, mas faz caber mais informações. Você reparou, velho, que no desenho da coruja, ali embaixo, como que a coruja, né, o rosto, o corpo, toma quase que o espelho todo? Então você aumenta muito a imagem, mas você reduz o campo de visão, porque a coruja está tomando quase que o espelho todo. As coisas que estão atrás, você não consegue ver. Agora, olha essa foto do espelho retrovisor da moto, velho. Você está vendo um cabeção quase que inteiro. Estou vendo árvore lá em cima, uma fachada de uma casa, um muro aqui do lado. Se você colocasse para trás, né, você veria um monte de carro atrás, muitos carros atrás, muita coisa atrás, né? Entenda, cabe muita coisa aqui. Por quê? Porque o espelho convexo ele reduz o tamanho da imagem, ok? Cabe bastante coisa aqui. Então é assim mais ou menos que vai funcionar, perfeito? O espelho convexo sempre vai diminuir o tamanho da imagem e o espelho côncavo é capaz de aumentar, de ampliar a imagem, coisa que o espelho convexo não faz. Perfeito? Os espelhos esféricos provêm. Ô, Simon, Eu. por que a gente não consegue ver a curvatura do espelho? Como assim? Acho que a gente consegue, vai. Tipo, esses espelhos de maquiagem, a gente não consegue ver ele curvado, consegue? Ah, você não percebe a curvatura porque ela é mínima. Em alguns, tá? Porque se você olhar o Ah, anterior aqui, se eu consigo voltar aqui,
Tá vendo o espelhinho deitado, esférico? Olha como esse espelho está curvado, consegue ver? Entendi, aham. Sim? Pois é, alguns não. Vai depender da Simon, curvatura deles. Pode falar? depende do tamanho. Eu queria falar porque tava aqui, mas depende do tamanho também, né? Porque, tipo assim, você não Claro, percebe a curvatura da Terra, só se chegar longe. claro, claro que sim. É uma boa colocação, um bom exemplo. Então, ali, espelhos provenientes de calotas esféricas. Quis colocar essa figura para você entender que no côncavo, olha como ele converge os raios. Ó. Raio chega, ele joga para baixo. Raio chega, ele joga para baixo. Raio de cima, ele joga para baixo. Ok? Já o nosso espelho convexo, o raio chega em cima, ele joga para cima. Ó. Ele abre, ele diverge. Ok? Olha lá, côncavo polido por dentro, convexo polido por fora. Ok? Desenhos que você tem lá, tá bom? Esse slide eu vou pular, que é lá, é os elementos básicos, ó, eixo principal, vértice, centro de curvatura, e o foco ele vai mostrar do lado. Simon, por que tem mais elementos aqui? Elementos que a gente não estuda no ensino médio. Eixo secundário e ângulo de abertura, tá bom? A gente não vai estudar isso aí no ensino médio. O eixo secundário é do centro até a ponta do espelho, né, em cima e embaixo, e o ângulo de abertura justamente é esse ângulo aqui. A gente não estuda isso no ensino médio, tá bom? Por isso que eu só passei ali no quadro. O que eu estou abrindo isso aqui para você é para te mostrar o foco. Isso aqui que a gente fez na faculdade, olha que legal. Você pega o espelho côncavo e traça os raios, olha onde eles vão convergir. Vou mandar de novo, hein? Olha lá. Raio paralelo converge no foco. Ficou bom? Raio paralelo converge no foco. Repare que o do meio, né, ele bate e volta. Ele bate no vértice e volta aqui mesmo. Né? Não tem angulação nenhuma. Mas em cima e embaixo, raio paralelo passa pelo foco. O convexo, olha lá que bonito. Raio paralelo diverge e o prolongamento toca o foco. Vou mandar de novo, hein? Olha lá. Raio paralelo diverge e o prolongamento toca o foco. Se você for analisar, gente, quem está mandando o chat aqui para mim? Presente, É presente. presente, Simon. Top. Se você for analisar a foto real, olha que da hora essa foto. Olha lá, isso foi feito na faculdade. A gente usou um canhão de laser, está aqui na esquerda. Usamos a lâmina espelhada, é uma lâmina que a gente torce ela, e ela vira o espelho que a gente quer. E no fundo o papel quadriculado. Aí você consegue medir o foco dessa lâmina para fazer experimento, para fazer conta, relatório. Ali o foco está aqui, tá vendo? Onde está o mouse? Reparou? Sim? Sim. Aí eu conto quantos quadrados tem até o foco, aproximadamente 2 quadrados, e eu já sei o quadriculado desse papel quanto mede. Aqui no espelho convexo, olha que legal, o raio chega e sobe, diverge. Todos eles, ó, sobe. O raio de baixo desce, o raio de baixo desce. Tá vendo esse no meio, que é em cima do eixo principal, como ele bate e volta em cima dele? Ele não vai para lugar nenhum. Aham. Aqui também, ó, bate e volta em cima dele, massa, né? E aqui você teria que medir, você teria que pegar uma régua aqui e prolongar ó, com lápis. Prolonga os raios, prolonga para saber onde é o foco, né? Coisa que a gente não vai conseguir enxergar a olho nu. Tranquilo? Ficou claro? Ficou. Muito bom. Esses aqui, bonitos, são os elementos, a gente vai continuar com esse slide em breve, tá? Esses são os elementos do nosso espelho esférico. Os elementos básicos dos espelhos esféricos e mostrando para você a importância desse foco. Qual que é o objetivo da nossa próxima aula? Próxima aula eu vou mostrar para você os outros raios, que você aprendeu um, não foi? Um raio, paralelo, foco, paralelo, foco. Um raio. Você vai aprender os outros 3 e a gente vai fazer todas as imagens aqui no quadro. Já vou deixar uma Simon, tarefa de casa hoje para você né, conciliar esse raciocínio. Fala, Miguel. não, pode ir. Eu caí aqui rapidão. Mas, ô, Simon, uma pergunta assim, meio fora da questão de espelho. O que você acha que aconteceria se os raios de luz tivessem massa? Massa?
Massa. Mas eles não têm, não? Não, eu digo assim, tipo assim, como se eles virassem pedra mesmo. Assim, pá, virou pedra. Foda. Ah, a gente ia morrer. É, né? Tipo assim, meio que soterrado. É, o universo ia virar uma grande pedra, uma pedra A infinita. pedra. É, o É, sol, o sol alcança o espaço todo, verdade. entendeu? Sabe? Então iremos virar uma Mas grande ia pedra. demorar pro resto do. Tipo assim, vamos supor que tivesse um planeta assim, que não tem sol perto, mas